passada, que já faz tanto tempo, não é verdade? A aula passada, semana passada, né? Muito tempo. Nós começamos a falar dos legados. O que é um legado? O que é um legado? O legado é aquela disposição testamentária em que eu vou individualizar o bem, ok? É aquela disposição testamentária que eu vou falar o seguinte: olha, a TV 60 polegadas da minha casa, entendeu? Que tem tudo mais moderno, ela liga, só de eu falar com ela, ela liga. Eu vou deixar para o Ronaldo assistir os jogos da seleção. Isso é um legado, não é? Eu vou deixar aquela TV que está lá na sala, toda bonita, para o Ronaldo assistir aos jogos da seleção. Isso é um legado. O José Inês, por outro lado, é fazendeiro, José Inês, não é? Eu vou deixar a minha Ranger, novinha, José Inês, vou deixar para você a minha Ranger, aquela que eu vejo aqui no aplicativo. Sabe qual é? Aquela que eu vejo o aplicativo aqui e vejo onde está o carro estacionado, tá? Pode ser, José Inês? Então, a disposição testamentária do legado é aquele bem em que eu posso dispor e eu vou indicar para quem vai receber aquele bem, ok? Ah, José Inês, você que está rico, José Inês. Você que está rico. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula, né? Sucessão testamentária, legado. Então, o legado é aquela disposição testamentária que eu digo, olha, minha cadeira vai ficar para quem? Minha cadeira vai ficar, deixa eu abrir aqui para eu saber quem vai receber minha cadeira, tá bom? Nós vimos que nós temos o legado de coisa singular quando eu indico. O José Inês vai receber a minha Ford Ranger 2021, a nova Ranger, que liga pelo aplicativo. Tá bom? A Ford Ranger que liga pelo aplicativo. Beleza. Quem mais? O Lucas, eu também vou deixar para o Lucas. Para a Maria das Dores, que chegou, eu também vou deixar minha cadeira, minha poltrona mole, do Sérgio Rodrigues. Super bonita. Isso é legado de coisa singular. Legado de coisa comum. Eu já tinha deixado, né, Maria das Dores? Mas você já estava querendo se desfazer dela, trocar pelo dinheiro. Eu lembro, viu? Tá? Legado de coisa comum é aquele que eu tenho 50% daquele escritório, daquela sala, sabe? A sala do escritório que eu tenho. Então, eu vou deixar essa sala para Janaína. A Janaína apareceu aqui. Eu vou deixar, então, para Janaína 50% daquela sala. Aí lembrem, tá? Que quando eu falo em legado de coisa comum, eu tenho aquela situação. É uma parte da doutrina e da jurisprudência vai falar que eu não posso deixar em legado aquilo que eu não possuo a integralidade. Mas a outra parte da doutrina, a corrente majoritária, vai falar o seguinte: olha, eu não tenho 50%? Tenho, então eu posso deixar até 50%, tá? É a fração de um bem. Legado de coisa genérica, o cavalo. Deixo para o filho do José Inês, que também tem lá. Ó, a Maiara, deixo para a Maiara, tá? Deixo para a Maiara. Então, um cavalo. Eu falei qual é o cavalo, Maiara? Eu falei qual é a raça do cavalo? Eu falei se ele é novo, se ele é velho. Eu falei a cor do cavalo? Não. Tá bom? Não falei. Então, qual vai ser o cavalo que a Maiara vai receber? Se eu tiver vários cavalos, os meus herdeiros vão escolher aquele que está no meio termo, nem o mais caro, nem o mais barato, tá? Agora, se eu não tiver um cavalo, os meus filhos terão de comprar esse cavalo.
terão de comprar este cavalo. Qual vai ser o cavalo? Um cavalo que não seja nem o mais caro, nem o mais barato, nem o melhor, nem o pior, mas um cavalo no meio termo. O que é o legado de coisa alheia? O legado de coisa alheia é aquele legado que eu não possuo bem, mas eu estou especificando qual é o bem. Deixo para a Lana o relógio Rolex submarino, tá? Do 007, então eu estou especificando qual é o relógio na cor verde com diamantes. Eu estou especificando qual é o relógio? Sim. Qual é a marca do relógio? Sim. Qual é a cor do relógio? Sim. Eu tenho esse relógio? Não. Essa cláusula testamentária é eficaz? Não é eficaz. Tá bom? E vai valer sempre da morte do legante. Se no momento em que eu falecer, eu não tiver aquele bem, eu não posso deixar o bem, então, para a Lana. Eu vou deixar para a Lana, então, olha só, Alana, melhor que o relógio. Vou deixar aquele apartamento, duplex, 4 suítes, piscina lá em Águas Claras, 500 metros quadrados, maravilhoso, não é? Que ele de frente para o parque, vista livre, não é? 5 vagas na garagem, olha só que maravilha. Deixo para você, Alana, esse imóvel. Você quer? Acho que quer, não é? Só que eu fiz meu testamento hoje. Amanhã eu precisei de dinheiro, sabe? As coisas ficaram apertadas, eu estou gastando demais. E aí eu preciso vender esse imóvel. Eu tenho esse imóvel agora, o apartamento de 4 quartos, 500 metros quadrados, duplex com piscina, naquele prédio lá no Águas Claras, de frente para o parque? Não, não tenho mais esse bem. Meus filhos vão ter que te dar um imóvel nessas especificações? Não, também não vão ter de te dar. Por quê? Porque eu não tenho aquele bem no momento em que eu faleci. Então, esse é o legado de coisa alheia. Legado de coisa localizada. Deixo para a Stephanie aquelas bijuterias, mas no outro você também não tem o bem. Vamos lá. Qual é a diferença? Boa pergunta, Stephanie. Qual é a diferença do legado de coisa alheia para o legado de coisa genérica? No legado de coisa genérica, eu falo o seguinte: deixo para a Lana um apartamento. Eu estou falando qual é o apartamento? Eu estou falando em que cidade é o apartamento? Eu estou falando quantos metros quadrados tem o apartamento? Não. Eu sei o que é um apartamento, não sei? Stephanie, você também sabe o que é um apartamento, não é? Mas não é um bem genérico? Eu estou especificando o bem? Eu estou falando da matrícula daquele bem? Não. Então, na obrigação do legado de coisa genérica, essa obrigação precisa ser cumprida. No legado de coisa alheia, eu estou especificando o bem. Eu posso falar o seguinte: deixo para a Lana, cavalo, manga larga machador, na cor marrom, ok? Com a mancha branca na testa. Cavalo, ele foi adquirido ou ele está registrado na associação dos produtores de manga larga machador com o número tal. Ele é filho do cavalo tal e da égua tal. Eu tenho esse cavalo? Não tenho esse cavalo. Esse cavalo que eu estou especificando, eu não tenho.
Então, meus filhos vão poder dar aquele cavalo manga larga machador, da cor caramelo, com a mancha, que é filho do fulano e da égua tal? Não. A diferença da coisa genérica para a coisa alheia é a especificação do bem que vai ser deixado. Outro exemplo. Deixo para Stephanie um relógio. Eu falei qual é o relógio que eu deixei para você, Stephanie? Não. Pode ser um relógio de pulso? Pode. Pode ser um relógio de parede? Pode. Eu não especifiquei qual é o relógio. Os meus filhos vão ter que comprar o relógio mais caro do mundo? Não. Eles vão comprar o mais barato? Também não. Eles vão comprar aquele que tiver na loja de um meio termo. Isso é um legado de coisa genérica. Agora, quando eu falo, olha, deixa o relógio Michael Kors na cor turquesa, com as pedras brancas, no modelo, número tal, ok? Que vai ser adquirido lá na loja da Michael Kors, da Quinta Avenida. Eu tenho esse relógio da Michael Kors, esse que eu estou especificando? Não tenho. Então, meus filhos não precisam cumprir essa obrigação. Conseguiu entender a diferença, pessoal? Do legado de coisa alheia para o legado de coisa genérica? Tá? Legado de coisa genérica? Beleza. Legado de coisa localizada. Deixo para você, Stephanie, as joias que estão dentro da segunda gaveta do armário, do closet. O que eu estou deixando para você? Aquelas joias que estão na segunda gaveta do armário closet. Eu estou falando das joias que estão na terceira gaveta? Não. Eu estou falando das joias que estão no cofre? Não. Eu estou falando das joias que estão lá no banco na Suíça? Não. Estou falando das joias que estão na segunda gaveta. Tá? Cessão de crédito, não é? Legado de crédito, falamos na aula passada, legado de crédito, legado de quitação de dívida. Olha, deixa para o Carlos, que chegou agora, aquela nota promissória que o professor Perdigão está me devendo R$ 5. Tá bom, ô Carlos? Então, agora, depois que eu falecer, aquela nota promissória, aquele crédito de R$ 5 vai para você. Ou não, olha, eu vou perdoar a dívida, meu irmão está me devendo, eu vou perdoar a dívida do meu irmão. Legado de quitação de dívidas. Beleza? Que ele não escute essa aula, tá? Legado de quitação de dívidas. O legado de alimentos é aquele que é uma fria para os herdeiros. Não é verdade? É aquele que é uma fria para os herdeiros. Por quê? Porque o legado pode atingir toda a herança, tá? Toda a herança. O que é o legado de alimento? É o sustento, ok? É o sustento para aquela criança. Se eu não falar nada, é ad eterno. Se eu especificar uma data, é até aquela criança atingir aquela idade, ok? Nós vimos na aula passada que o juiz vai determinar um valor para esse alimento, e aí esse valor vai ser descontado mensalmente lá da conta judicial, tá? O juiz vai descontar mensalmente, vai autorizar o desconto mensal desses alimentos. Se sobrar dinheiro, vai para os herdeiros. Se não sobrar, gastou tudo nos alimentos, não é? Legado de usufruto. Tiago, você tem cara que gosta de curtir.
Então, para o Tiago, eu vou deixar para ele usufruir aquela minha mansão que eu tenho lá no Lago Sul, Ponta de Picolé, tá? 5 suítes, beleza? Piscina, churrasqueira, tem até uma jacuzzi, tá bom? Tem a lancha estacionada, assim, lá no lago, tá? Então, para o Tiago, eu vou deixar para ele usufruir enquanto ele quiser daquela minha casa lá no Lago Sul. Ele vai poder assistir aos jogos do Flamengo, tá? Com os amigos, fazer festa. A casa, a propriedade desse legado é do Tiago? Não, tá? Ele só vai poder fruir e gozar daquele bem. Se ele enjoar de fazer festa e quiser alugar a casa, ele pode? Pode alugar a casa e ficar com o valor do aluguel. Mas ele é responsável pela casa, pela manutenção da casa, pelo pagamento dos impostos daquela casa, ok? Mas ele não possui a propriedade do bem. Legado de imóvel, aí nós conversamos na aula passada. E se eu deixo o lote e depois resolvo construir uma casa, a casa também faz parte do legado? Não, não faz. Mas se eu deixo a casa e acrescento banheiros, mais um quarto, aumenta a cozinha, faço uma piscina, isso faz parte do legado? Faz. E o melhor de tudo é aquele legado em dinheiro, tá? É o legado em dinheiro. Precisa explicação? Não. Deixo para Maria das Dores. Vou trocar contigo, tá, Maria das Dores? Deixo para Maria das Dores, então, ao invés da cadeira que você não quer, não é? Deixo dinheiro, 30 mil reais. Deixo, então, para a Maria 30 mil reais. Eu estou deixando carro, joias, cadeira, televisão, casa? Não, não estou deixando dinheiro. Olha, o Luiz está fazendo uma pergunta. Professor, a casa não integra o bem principal? No caso, seria o lote? Não, vamos lá. O que acontece no bem imóvel? O acessório vai integrar o principal, tá? O acessório vai integrar o principal. Se eu deixo o lote, o que eu estou deixando de legado? O lote. Eu não estou deixando a casa. Mas se eu deixo uma casa, é o princípio, exatamente. Isso aí, é o princípio da gravitação, isso mesmo. Agora, se eu deixo uma casa, já está implícito que eu deixei o lote. Não é verdade? A não ser que eu especifique, olha, eu vou deixar a casa, mas não o lote. Em regra, o lote faz parte da casa. Mas se hoje, por exemplo, eu só tenho o lote, fiz o testamento para você e agora eu construí uma casa, a casa não faz parte, tá? Não faz parte, beleza? Mas se eu deixo a casa, o lote vai junto, vai junto. Deixei uma casa, deixei lá no meu testamento, ó, deixo o lote para o Luiz Fernando, junto com o lote, deixo aquela casa que está lá no lote, localizado na rua tal, tá? A casa é pequenininha, mas aí com o tempo eu vou aumentando a casa. Esses aumentos vão acompanhar a casa? Vão acompanhar a casa, tá? Se eu deixo a casa, pressupõe que eu deixei o lote. Mas se eu deixo o lote e não tem nada em cima desse lote, não pressupõe a casa, tá? Tá bom? Beleza? Vamos continuar então? Vamos. Acabou? Não. Legado alternativo. Esse é o que a Maria das Dores quer, tá? Eu vou falar o seguinte, Maria das Dores, para você, eu vou deixar uma escolha. Você vai optar por dinheiro,
30 mil reais, ou a poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Você pode escolher. Deixei lá no meu testamento para você. Luiz Fernando, olha só. Deixo o lote ou a minha picape Ranger que ligo aqui pelo celular. Você vai poder escolher. Você quer o lote ou quer a picape Ranger? Ok? Posso escolher, deixo para Stephanie um cavalo ou aquele cavalo manga larga, machador que eu tenho, que está lá no sítio do fulano de tal, eu tenho aqui o documento que eu comprei o cavalo bonito. Ou ela fica com um cavalo genérico, ou aquele cavalo bem singular. Tá? Deixo para quem? Deixo para o Ronaldo, aquela parcela daquele bem, daquele escritório que eu tenho, ok? Deixo para ele a parcela, os 50% daquele imóvel que eu possuo, ou aquela nota promissória do professor Perdigão, que ele está me devendo R$ 5. Aí o Ronaldo vai poder escolher. É um ou o outro. Professora, não tem um motorhome no legado? Não, motorhome não, mas podemos criar um motorhome também, tá? O Ronaldo quer as cotas das ações. Não, eu não tenho as cotas das ações, eu tenho apenas 50% da sala do escritório, tá bom? Da sala do escritório. Mas a Maria das Dores, ela não quer saber de dinheiro, ela não quer saber de nada, que eu vou deixar para ela, tá? Ela não quer a poltrona mole, ela não quer o dinheiro, agora ela já está querendo um motorhome, tá? Não tenho, não. Eu tenho um trailer velho, serve, Maria das Dores? Um trailer velho, daquele que você tem que colocar no engate? Se servir, tá? Vamos lá. O que é o legado puro ou simples e o legado com elementos acidentais? O legado puro e simples é esse que eu tenho falado para vocês toda a aula. Deixo o trailer velho para Maria das Dores. Deixo para o Ronaldo a parcela dos bens, da propriedade, do escritório de advocacia, da sala. Deixo o dinheiro, deixo para a Stephanie o cavalo. Isso tudo é legado puro ou simples. Mas também existe aqui, nas sucessões, aquele legado com elementos acidentais, que são aqueles legados que eu vou colocar condição, vai ser um legado a termo ou um legado com encargos. Faço o seguinte, deixo para o Matheus a minha casa, tá bom? Lá no Lago Sul, para ele poder usufruir da casa, usar, fruir, gozar da casa, tá? Aquela casa com 5 suítes, tá? Mas eu já vou avisando que lá na minha casa não pode, tá lá nas cláusulas do Airbnb, tá bom? Não pode, viu, Matheus? É para fazer festa apenas. Mas eu deixo um encargo. Matheus, você vai usufruir lá da casa. Fruir, gozar, não é esse tipo de situação, tá bom? Só pode fazer festa com a condição que todo mês você dê R$ 1.000 para uma instituição de caridade. Este é um legado com encargos. Quer dizer, ele vai receber o bem, ele vai poder usufruir daquele bem, mas todo mês ele vai ter que pagar R$ 1.000. Lá ele vai ter que doar R$ 1.000 para ajuda humanitária. Tá? Deixo
a 50% da sala de escritório para o Ronaldo, com a condição, com o encargo de mensalmente ele atender pelo menos 5 pessoas grátis. Quer dizer, o Ronaldo, advogado, ele vai ter que atender, vai ter que ir lá na defensoria, ajudar pelo menos 5 pessoas todo mês, tá? Acompanhar os processos, para ele ficar lá com aquele legado. É um encargo. Ou eu posso falar o seguinte: deixo para Kathleen o meu apartamento de 4 suítes, duplex, com piscina, vista desafogada para o parque, naquele condomínio mais bonito de Águas Claras, quando ela passar na OAB. E agora, Kathleen, isso é uma condição ou é a termo? A termo, não é? Porque você vai passar na OAB, não vai? É um evento certo, só que no futuro, quando você terminar a faculdade, você vai passar na OAB. Tá bom? Então, depois que você passar na OAB, você vai ganhar você vai receber aquele legado. Tá? Deixo para Maria das Dores minha poltrona do Sérgio Rodrigues, se ela achar minha poltrona linda. É uma condição, não é? Porque é um evento futuro incerto. Nunca que ela vai gostar da minha poltrona. Ok? Mas posso deixar aqui. Deixa eu ver aqui. Para Alana. Alana, deixo para você 100 mil reais a título de legado quando você se casar com um americano. É um evento futuro? É um evento futuro. É incerto? É incerto, porque você ainda não conheceu o americano, tá? Então, o legado puro é aquele que eu não coloco nenhum ser, nenhum quando, nenhum obstáculo para o recebimento desse bem. Eu só falo o seguinte: deixo para a Alana 100 mil reais. Ok? Legado puro ou simples. Mas eu também posso fazer o meu legado com uma condição, um termo ou um encargo, tá? Deixo para a Lana 100 mil reais se ela tiver 10 filhos. Olha só, Alana, além de ser uma condição, é um encargo, não é? Você vai ter que ter 10 filhos, pelo amor de Deus. Aí não dá, verdade. Tá? Então, é uma condição no futuro, mas também é um encargo. Beleza? Alguma dúvida com relação a legado puro ou simples e legado com os elementos acidentais? Tem que pensar na natureza, exatamente. Oi. Mas no caso, a senhora falou que era a termo, a questão da OAB, mas Sim. Se ela não passar, não seria... Aí, enquanto ela não passar, ela não recebe o bem. Então, mas aí é um evento incerto. Ah, mas eu tenho certeza que ela vai passar. Tá? Eu tenho certeza que ela vai passar. E se ela não passar? Aí ela nunca vai receber. Mas aí aí seria condicional. Ah, tá. Na verdade, o termo condicional, a termo e encargo é algo que a doutrina estabelece. Porque na hora que você vai fazer o testamento, você só fala, né? Deixo para a Kathleen o apartamento lá em Águas Claras com 4 suítes quando ela passar na OAB. Sou eu, doutrina, que estou falando. Olha, é uma condição se for um evento futuro e incerto. É a termo se for um evento futuro certo. Tá? Eu não vou escrever lá, deixo para a Kathleen
com a condição de que ela passe na OAB. Tá? Não é o termo jurídico correto, tá bom? Tá, obrigada. Eu tenho a certeza que a Kathleen vai passar. Vocês não têm certeza, não? Eu tenho. Tá? Sim, claro. Tá vendo? Viu, Kathleen? Todo mundo tem certeza que você vai passar. Ou você quer melhor quando a Kathleen terminar a faculdade? Está melhor agora, Kathleen? Agora você tem esse apoio, assim? Tá? Ó, até o Osman falou que é absoluta, que você vai passar na OAB. Beleza? Então, os elementos acidentais são essas condições, esses prazos ou esses encargos que nós vamos colocar nos nossos legados, tá bom? Efeitos. Quais são os efeitos da minha disposição testamentária? Quais são os efeitos do legado? A propriedade do bem, o legatário, ele vai ter assim que eu morrer. Vai pensando aí no churrasco, tá? Você vai ganhar a casa, tá? Você vai ganhar a casa lá de 4 quartos. Não, vocês podem fazer a festa lá na mansão do Lago Sul, na Ponta de Picolé, tá? Que o Matheus vai... Mas olha, presta atenção o que pode fazer naquela casa, viu? Só pode churrasco. Só pode churrasco. Beleza? O que acontece, então, com o legado? Quando eu falecer, todos vocês já vão ter automaticamente a propriedade do bem que eu deixei para vocês. Mas vocês vão ter a posse do bem? Tá? É claro, né, Maria das Dores? Ninguém falou outra coisa, é só churrasco. Vamos lá. Eu vou deixar, então, para o Matheus usufruir a casa. Mas ele já pode entrar lá na casa, deitar no sofá e falar assim, essa casa aqui é minha? Não. Tá? Se bem que ele não vai poder falar nunca, né? Porque ele tem só usufruto. Mas a Kathleen, quando ela passar lá na OAB, ela vai poder falar, olha, esse apartamento agora é meu. Ela tem a propriedade do bem. Mas ela tem a posse. Ela pode simplesmente entrar no imóvel e falar, agora eu estou aqui, ninguém me tira. Não. A posse do bem, ok? A posse do bem, ela só vai ocorrer depois da decisão final do inventário ou se acontecer alguma coisa e a Kathleen, por exemplo, precisar ajuizar uma ação reivindicatória para ter a posse do imóvel, reintegração de posse. Tá? Então, olha lá, a propriedade do cavalo, da poltrona, das joias, vocês já vão ter, da sala, dos 50% da sala, vocês já vão ter com a minha morte. Mas a posse do bem, então poder chegar lá, colocar sua cadeira lá na sala, Ronaldo, abrir seu computador e falar, olha, agora eu estou aqui usando da sala, de 50% da sala que me pertence. Pode fazer isso? Não. Então, a posse vocês só terão depois da decisão final do inventário, ou se mesmo com a decisão final vocês não conseguirem a posse, por meio de uma ação reivindicatória, reintegração de posse, tá? Caducidade do legado. Caducidade é diferente de invalidade. Na caducidade, a minha cláusula testamentária, no momento em que eu fiz, era válida. Então, por exemplo, deixo para a Kathleen um apartamento de 4 suítes, lá em Águas Claras, no prédio mais chique lá da cidade,
vista desafogada, 4 suítes, duplex, piscina, área de lazer e mais não sei o quê. Hoje eu fiz o meu testamento. Eu tenho esse imóvel aqui na minha cabeça, sim. Tenho. Eu sou a dona do imóvel, tenho a posse do imóvel. Só que amanhã, olha só, eu gastei demais. Gastei, gente. Preciso vender o imóvel. Eu tenho o imóvel quando eu faleci? No momento que eu faleci, aquele imóvel ainda faz parte dos meus bens? Não. Então, aquela cláusula é ineficaz. Quer dizer, no momento em que eu fiz a cláusula, ela poderia fazer efeitos. Mas no momento em que eu morri, não tinha efeito mais. Vamos lembrar de um exercício que nós fizemos em sala de aula? O Zezinho, não lembro muito o nome lá, né? O Zezinho, ele não tinha filhos, não tinha ascendente e não tinha cônjuge. E ele queria deixar todos os seus bens para o seu melhor amigo, o Carlos. Ele podia deixar todos os bens para o Carlos, o melhor amigo dele? Podia, não podia? Se ele não tem descendente, se ele não tem ascendente, se ele não tem cônjuge, a pessoa pode dispor da integralidade dos seus bens? Pode. E aí ele ia deixar tudo para o Carlos. Mas o Carlos morreu. O que acontece com aquela disposição testamentária? Ela não vai se tornar ineficaz? Então, essa disposição testamentária caducou. Tá bom? Então, na caducidade, a cláusula, no momento em que eu faço, ela é válida. Ela preenche todos os requisitos das validades dos negócios jurídicos. Mas por um fato posterior, eu vendi o imóvel, eu doei o imóvel, ou o meu legatário faleceu, por algum motivo superveniente, aquela cláusula perde a utilidade. Ela passa a ser ineficaz. E o que é a invalidade da cláusula testamentária? Está rolando um distanciamento aqui, não é social, mas eu recebi um e-mail do Ronaldo. Do Ronaldo, tá? Não fala que foi dele, não. O e-mail do Ronaldo falava o seguinte: professora, se a senhora não deixar 50% daquele apartamento, daquele sala de escritório para mim, quando nós pudermos nos encontrar, eu vou usar da violência física contra a senhora. Eu me senti ameaçada, eu estou sendo coagida. Não é verdade? Eu não estou sendo coagida? Não é assim? E eu vou lá e faço no meu testamento. Deixo o meu, meu percentual de 50% daquele imóvel lá do escritório para o Ronaldo. Eu não estou sendo coagida. É a minha vontade deixar para o Ronaldo? Não. Mas ele está me coagindo. Essa disposição testamentária é válida? Não. Por quê? Porque ela tem um vício lá na formação. Lembra que eu falei para vocês do testamento que é feito por menor de idade? Ou pessoa incapaz? Aquele testamento é válido? Não, ele não é válido, porque ele tem um vício na formação. Então, caducidade do legado é quando eu tenho uma cláusula que é válida,
mas que por algum motivo superveniente ela se torna ineficaz. Já na invalidade, eu tenho um problema na formação daquela cláusula. Opa, estou aqui. Tá bom? Eu tenho um problema lá na formação da cláusula. É lá no momento em que eu estou escrevendo. Ai, meu Deus, será que o Ronaldo ele vai fazer alguma coisa comigo se eu não colocar aqui? Mas será que ele vai fazer alguma coisa com os meus herdeiros, meus descendentes? Ai, meu Deus. Então é melhor. Eu fui coagida a deixar para o Ronaldo 50% que eu tinha lá daquela sala de escritório. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação aos legados? Aos tipos de legado, ao legado alternativo, legado puro ou legado com os elementos acidentais, os efeitos jurídicos do legado e caducidade do legado? Alguma dúvida? Que agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. E depois nós vamos desatar esse nó. Substituição testamentária. O que nós vimos? Oi? Pode existir legado onde imputa ônus à pessoa? Claro, claro, é um legado com encargo. Claro. Por exemplo, deixo uma casa para a Kathleen com a condição de que ela, uma vez por ano, dê uma cesta básica para todo mundo da rua. Eu não estou criando um encargo, não é um ônus, afinal, ela vai ter que gastar dinheiro, não vai? Vai ter que gastar dinheiro. Beleza? Tá? Ok? Isso é ônus. Deixo o Matheus usufruir da casa do Lago Sul para fazer festa, tá? É só para fazer o churrasco, não é para fazer nada além do churrasco, ok? Posso fazer nada além do churrasco, mas todo mês ele vai ter que doar R$1.000 para instituições de caridade. Então, deixo ele usufruir. Eu não estou criando um ônus para o Matheus. Matheus vai poder fazer festa, mas vai ter que dar R$1.000 lá para as instituições de caridade. O que vai acontecer se ele não cumprir o que eu estabeleci? Ele vai perder o bem que eu deixei para ele em legado. Tá? Luiz Fernando está perguntando o seguinte: os efeitos da caducidade podem ser revalidados? Deixa eu tentar imaginar uma situação em que poderia ser revalidado. Estou tentando, porque eu não consigo visualizar nenhuma. Porque digamos que eu deixo um bem todo para o meu amigo íntimo. Ele morreu. Morreu. Tem como revalidar essa cláusula? Não. Eu não tenho como ressuscitar aquela pessoa. Tá? Deixo o imóvel X, mas eu vendi o imóvel. Como que eu vou revalidar aquela cláusula? Se eu vendi o imóvel, eu não tenho o imóvel mais. Porque se eu depois adquirir o imóvel, aquela cláusula não caducou. Consegue entender, Luiz Fernando? Então, vamos lá. A cláusula, essa cláusula aqui, ela torna ineficaz, que ela é ineficaz. Ela pode, de alguma forma, virar eficaz novamente? Eu não consigo ver uma situação que ela seria eficaz, tá? Não consigo. Professora, desculpa, mas nesse caso que o seu melhor amigo morre, o bem não pode ir para o herdeiro do amigo? Stephanie, legado é personalíssimo. O legado é personalíssimo. Eu digo, deixo os meus bens para fulano.
eu estou deixando para o fulano. Eu não estou deixando para os herdeiros do fulano. Tá bom? Então, atenção para isso. Mas, Stephanie, imagina o seguinte: deixo todos os meus bens para o meu melhor amigo. Aí, o que acontece? Eu morro. Aí, o meu melhor amigo, ele tá vivo, não tá? Tá vivo. Mas só que ele ficou tão triste com a minha morte que ele morreu logo em seguida. Quem vai herdar os bens do meu amigo? Os filhos, os herdeiros dele. Inclusive os bens que eu deixei. Mas porque nessa situação, quando eu morri, o meu melhor amigo estava vivo. Então, não há que se falar em caducidade das disposições testamentárias, tá? Ronaldo está perguntando, e quem fiscaliza essa obrigação dos encargos? O testamenteiro. Nós vamos falar do testamenteiro hoje, tá? O testamenteiro é aquele responsável por fazer isso. Para ir lá olhar se você, Ronaldo, está atendendo 5 pessoas por mês de forma gratuita, se o Matheus está fazendo só festa na casa, nada mais além de festa e churrasco, e se ele está dando os R$1.000 todo mês para a instituição de caridade. É o testamenteiro que vai observar. Tá bom? Então, Stephanie, vamos lá. O testamento, o legado é personalíssimo. Se eu falo, deixo o meu bem para você, Stephanie, deixo R$100.000 para Stephanie. E se a Stephanie falar, não quero o bem, para quem que vai esse bem? Para o bolo. Tá? Deixo R$100.000 para o meu melhor amigo. Mas meu melhor amigo morre antes de mim. Quem vai substituir o meu melhor amigo? Ninguém. Vai tudo para o bolo. Tá? Vamos agora fazer uma pausa nesse questionamento da Stephanie, que é muito interessante, e vamos voltar lá para a sucessão legítima. Tá, Stephanie? Daqui a pouco nós falamos disso aí novamente. Lá na sucessão legítima, naquela sucessão que não tem testamento, não é? Ou naquela parte que 50% dos bens que alguém pode dispor, não é assim? A proteção da legítima. Nós vamos obedecer um negocinho chamado ordem de vocação sucessória. Caiu até na prova. O que é a ordem de vocação sucessória? O que é a ordem de vocação hereditária? É uma ordem que o Código Civil ele colocou para quem vai receber a herança. E aí nós vimos que a ordem é descendente com o cônjuge, não é assim? Dependendo lá do regime de bens que for adotado no casamento, não foi isso? Depois, se não tem descendentes, vai ser o cônjuge com os ascendentes, não é? E se não tem ascendente nem descendente? É o cônjuge sozinho. Professora, mas e se não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge? Quem recebe? Aí o código vai falar. Então, na ausência de herdeiros necessários, nós vamos lá para os herdeiros facultativos. E aí nós vimos que lá nos herdeiros facultativos, nós temos algumas regras. Quais são as regras? Os mais próximos afastam os mais remotos. Então, quem são os mais próximos? Irmãos. Aí nós vimos que irmãos bilaterais recebem o dobro dos irmãos unilaterais. Na ausência dos irmãos, não é? Quem vai receber os sobrinhos,
sobrinhos de irmãos bilaterais recebem o dobro dos irmãos dos sobrinhos unilaterais. Depois, não tendo sobrinhos, os tios. Professora, não tendo os tios, todos os herdeiros de quarto grau. Aquilo que nós vimos lá em sucessão legítima é o que nós vamos chamar de ordem de vocação hereditária. Beleza? E aqui no testamento? O testamento não é o ato de disposição das minhas vontades? Aqui no testamento eu posso criar a minha própria substituição testamentária. Eu posso falar o seguinte: deixo 100 mil reais para a Stephanie. Se a Stephanie não quiser receber o dinheiro ou ela não puder, quem vai receber os 100 mil reais é o Ronaldo. O que eu estou falando? Se a Stephanie, por exemplo, renuncia ao legado, quem vai receber o legado? Vai ser o bolo? Vai ser os meus herdeiros? Não. Vai ser o Ronaldo. Então, o que acontece agora, voltando para a pergunta da Stephanie? Stephanie, o legado é personalíssimo. Até para substituições testamentárias do legado, eu preciso informar quem vai receber. Não pressupõe representação por estirpe para legado. Por quê? Porque o legado é personalíssimo, inclusive para a minha substituição, tá? A substituição vulgar ou ordinária, aqui nós sempre usamos o termo ordinário como algo pejorativo, não é verdade? Mas não é essa a intenção da palavra. Ordinário significa comum, simples, sem firulas, tá? Então, a substituição vulgar ou ordinária é essa. Deixo 100 mil para a Stephanie. Se a Stephanie não quiser, quem vai receber é o Ronaldo. E se o Ronaldo também não quiser os 100 mil reais, quem vai receber esses 100 mil reais? O bolo, os herdeiros necessários. Tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Tá? O Ronaldo disse que ele quer. Vamos lá. Vamos fazer uma atividadezinha aqui para falar da substituição vulgar, para ficar claro. Tá? Vamos lá. Já está aparecendo. O Zezinho, ele tem um patrimônio de 1 milhão de reais. O Zezinho não tem ascendente e o Zezinho não tem, ele não tem cônjuge e não tem ascendente. O Zezinho, ele tem 3 filhos, o filho A, o filho B e o filho C, tá? Diante dessa situação, quanto que o Zezinho pode dispor em testamento? Então, primeira situação, o Zezinho, ele não tem cônjuge, tá? Ele não tem cônjuge, ele não tem ascendente, ele só tem os descendentes, 3 filhos. O filho A, o filho B e o filho C. Desse valor que o Zezinho tem, 1 milhão de reais, eu quero que vocês me digam quanto que ele pode dispor em testamento. 50%, não é? Por quê? Porque os outros 50% obrigatoriamente vão para os herdeiros necessários. Então, quer dizer que
500 mil, ele pode dispor da forma que ele quiser. E aí o Zezinho, ele é uma pessoa muito devota às instituições de caridade, ele ajuda, tá? Então ele vai falar o seguinte, olha, para aquela instituição de caridade X, eu vou deixar 300 mil, ok? Para a instituição de caridade X, eu vou deixar 300 mil. Para minha irmã D, ele tem a irmã D, tá? Eu vou deixar 100 mil. Mas, se a minha irmã D não quiser o dinheiro, tá? Se ela não quiser, ou se ela não puder, por exemplo, já tiver falecido antes de mim, eu vou deixar, então, como substituto vulgar o meu neto C2. Para minha irmã eu vou deixar 100 mil. Bom? Mas se a minha irmã não quiser ou não puder, por exemplo, faleceu antes de mim, antes ou não puder ou não quiser, eu vou deixar para o meu neto C1. Tá bom? Esse é o testamento do Zezinho. Tem algum problema no testamento do Zezinho? Não, ele está obedecendo 500 mil, não é? Que vai dar 500 mil, 300, 400, 500. É o que ele pode dispor. Ele vai deixar 300 para a instituição de caridade. Ele vai deixar 100 mil para a irmã D. Se a irmã D não quiser ou não puder receber, caso de falecimento, quem vai substituir a irmã D nesse legado é o neto 2. A mesma coisa para a irmã E. Se ela não quiser ou ela não puder, quem vai receber é o neto C1. Tá bom? Zezinho morreu. Quando abriram o testamento do Zezinho, descobriram que a irmã do Zezinho, a irmã D, já tinha falecido antes do Zezinho. Ela não resistiu à Covid, tá? Faleceu. Ok? Como vai ficar a herança e os legados do Zezinho? Questionaram a irmã E. Irmã E, você quer os 100 mil reais? Quero 100 mil reais. Mas a irmã D, tadinha, faleceu. Como que vai ficar o legado do Zezinho? E agora, pessoal, estou perguntando. Sim, a instituição de caridade vai receber 300 mil, C2 vai receber 100 mil, C1 vai receber alguma coisa? Não, porque a irmã aceitou 100 mil, não é verdade? Não é verdade? Ok? E os filhos? Como é que os filhos vão receber? Vamos dividir, não é? 500 mil para o filho A, 500 mil para o filho B e 500 mil para o filho C. Sucessão, ordem de vocação hereditária e aqui a substituição testamentária. Agora vamos imaginar o seguinte. A irmã do Zezinho está viva, a irmã D. A irmã E também está viva, elas já falaram, queremos sim esse dinheiro, claro, 100 mil, mas a instituição de caridade que o Zezinho ajudava fechou as portas, encerrou as atividades.
era de um padre, e o padre faleceu também de Covid. Então, eles decidiram encerrar as atividades. A instituição de caridade acabou. Quem que vai receber os 300 mil da instituição de caridade? O bolo. Então, agora, os herdeiros não vão receber 500, eles vão receber 500 mais os 300 mil que iriam para a instituição de caridade. Porque a instituição de caridade morreu antes do Zezinho. A mesma situação é a do amigo íntimo. Vamos imaginar que, ao invés de uma instituição de caridade, o Zezinho quisesse deixar esse dinheiro para o amigo íntimo. Ele quer deixar para o amigo íntimo. Mas o amigo íntimo morreu antes do Zezinho. O que acontece com essa cláusula aqui do testamento do Zezinho? Ela caducou. Por quê? Porque o amigo íntimo morreu. Não morreu? Alguém vai substituir o amigo íntimo? Não. O Zezinho não indicou quem que ia receber no lugar do amigo íntimo. Então, esse dinheiro aqui vai para o bolo. Ok? Compreendido, Stephanie, com relação ao amigo íntimo? Beleza? Então, quanto que cada filho vai receber? 800, não é? 800 nós vamos dividir para os filhos. Nós vamos ter, então, os filhos recebendo aqui os valores, tá bom? 250 mil, mais ou menos, para cada um. Tá? Tá bom? Beleza? E aí, o filho, o C1, se a irmã E não quiser, recebe. Se a irmã D não quiser, quem recebe o C2? Isso é o que nós chamamos de substituição vulgar, tá? Substituição vulgar. Então, a substituição vulgar nada mais é do que aquela substituição que eu falo. Olha, quem vai receber a herança no lugar da irmã do Zezinho é o neto 2. Quem vai receber no lugar da outra irmã, se ela não quiser ou não puder, é o neto 1, tá? E aí nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de substituição recíproca, tá bom? Um herdeiro vai substituir o legatário, que vai substituir o herdeiro, e por aí vai, tá? Nós vamos ter 3 tipos de substituição recíproca, que é o que nós vamos chamar de geral, particular ou singular. O que é a geral? Na substituição recíproca geral, eu falo o seguinte: olha, se o amigo íntimo não quiser ou não puder receber a herança, todos os meus herdeiros e legatários vão receber. Então, o que eu estou falando? Em vez daquele dinheiro ir para o bolo, ele vai para todos os herdeiros e todos os legatários. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo aqui do Jamboard. Vamos voltar aqui, tudo aqui para o nosso, para a apresentação. Vamos voltar aqui. Substituição geral recíproca. Olha, se a minha irmã não quiser o legado ou não puder receber o legado, todos os meus herdeiros e os meus legatários vão receber esse legado. Então, quem vai receber
os 100 mil da irmã é o filho A, o filho B, o filho C, a instituição de caridade e a irmã D. Então, o que vai acontecer? Se a irmã E não puder ou não quiser receber o bem, nós vamos dividir o bem, 100 mil reais, para todos os herdeiros. Quem são os herdeiros? A, B e C. A, B e C. A instituição de caridade e a irmã D. Quanto que cada um vai receber? 20 mil reais cada um. Se a irmã não quiser ou não puder receber o bem, tá bom? Isso é, então, a substituição recíproca geral, tá? Na substituição recíproca particular, eu vou falar o seguinte: olha, caso a minha irmã não possa ou não queira o bem, quem vai receber o legado? Vai ser o meu filho A, o meu filho C e a instituição de caridade. Então, vamos lá. Na geral, todos os herdeiros e todos os legatários recebem. Na particular, eu vou falar o seguinte: olha, caso a minha irmã não queira o bem, quem vai receber o bem é o meu herdeiro A, o meu herdeiro C e a instituição de caridade. Então, eu vou pegar os 100 mil, vou dividir por 3, e vai dar 33 mil para cada um. Ok? Essa, então, é a particular. Eu vou escolher alguns herdeiros e alguns legatários para receber o bem. E na substituição singular, eu falo o seguinte: caso as minhas irmãs renunciem ao legado ou não possam receber o legado, quem vai receber é apenas o meu filho A. Isso é singular. Quer dizer, se as duas não quiserem, aí A recebe sozinho. Aí ele vai receber 200 mil. Tá bom? Ok? Então, se a irmã D e se a irmã E não quiserem os bens, quem recebe é A. Tá bom? Ou eu ainda posso fazer o seguinte: se os meus legatários não quiserem ou não puderem receber o meu bem, quem vai receber vai ser A, tá? Qual é a diferença de particular para singular? Qual é a diferença de particular para singular? Na particular, peraí que eu te perdi aqui. Na particular, Luiz, eu vou escolher 1, 2, 3 herdeiros, vou escolher um legatário, tá bom? E eles vão receber em conjunto. Vamos lá. Na geral, tá? Na geral, todo mundo recebe, tá bom? Todos os herdeiros e todos os legatários são substitutos daquele legado, tá bom? No singular, eu vou ter alguns, eu não vou escolher todos. Eu vou escolher, por exemplo, só o filho A e só a instituição de caridade, por exemplo.
E no singular, o que vai acontecer? Eu vou escolher um só para receber, caso os meus legatários não queiram o bem. Eu faço uma única cláusula. Caso os legatários não possam ou não queiram o bem deixado a título de legado, vírgula, o herdeiro A é o substituto testamentário. O que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte: se a instituição de caridade não quiser o legado que eu deixar, quem vai receber? A. Se a irmã D não quiser o legado, quem vai receber? A. E se a irmã E não quiser o legado, quem vai receber? A. Que é diferente da substituição vulgar. Na substituição vulgar, eu faço da seguinte maneira: se a instituição de caridade não quiser, o herdeiro 1 vai receber. Se a irmã não quiser, o herdeiro 2 vai receber. Se a irmã E não quiser, o B que vai receber. Tá bom? Então, vamos lá. Na geral, todo mundo recebe. Na particular, eu vou escolher 1, 2, 3. Não todos. Eu vou escolher 1, 2, 3. Na singular, eu vou falar: se os legatários não quiserem, quem vai receber é o herdeiro A. É uma única pessoa. Ok? Não precisa ser recusado por todos, não. Tá bom? Não precisa. Tá? Aqui eu estou dizendo o seguinte: se a instituição não quiser, quem vai receber é o A. Se a irmã não quiser, quem vai receber é o A. Se a irmã E não quiser, quem vai receber é o A. Tá bom? Que é diferente de vulgar ou ordinária, que eu vou estabelecer para cada legatário um substituto. Então, olha, se a Maria das Dores não quiser a cadeira, eu vou deixar para o Ronaldo. Se o Ronaldo não quiser os 50% lá do escritório, eu vou deixar para a Stephanie. Se a Stephanie não quiser a casa, o apartamento duplex lá de Águas Claras, eu vou deixar para o Lucas. E por aí vai. Tá bom? Na sucessão vulgar, eu ainda posso colocar o seguinte: olha, deixo o escritório para o Ronaldo. Se o Ronaldo não quiser, deixo para a Stephanie. Se a Stephanie também não quiser ou não puder, deixo para o Lucas. Se o Lucas não quiser, deixo para o Alan. Tá? Eu posso criar uma infinidade de substituição testamentária. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa ordem de substituição testamentária? Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, então vamos continuar aqui. Estamos quase acabando. Tá? Revogação e rompimento de testamento. O que é a revogação do testamento? Revogação é um ato da própria característica do testamento. Quando eu faço um novo testamento, eu revogo o testamento anterior. Não é assim? Ou eu posso simplesmente ir lá no cartório e falar: olha, quero revogar meu testamento particular, ou quero revogar o testamento cerrado que eu deixei aqui, não é? Que eu preenchi aqui, foi dada a certidão de que aquele era o meu testamento cerrado, eu quero revogar. Tá? Quero revogar. Então, a revogabilidade do testamento
é um dos elementos que torna o testamento um testamento. É eu poder, a qualquer momento, chegar e falar, olha, revogo aquele testamento. Até brinquei com a Maria das Dores, não é? Na aula passada. Todo semestre, eu revogo o meu testamento do semestre passado. Por quê? Porque todo semestre de sucessão eu faço um novo testamento. Isso é revogação do testamento. Professora, posso fazer 20 testamentos? Posso. Qual é o testamento válido? O último. Professora, fiz um testamento fiz um testamento público, tá? Mas olha, eu fui fazer uma caminhada, tá? Não tá, eu tenho TIM, não estava funcionando o sinal, caí, machuquei, estou para morrer. Posso fazer um testamento revogando aquele meu testamento anterior aqui pelo celular? Pode, tá? A justiça pode entender que esse seu testamento que você faz no celular é o testamento válido. Olha, se vocês estão assistindo a esse vídeo, é porque eu morri. Quero dizer que eu revogo aquele meu testamento público que foi feito lá no cartório tal, naquela data. Agora eu quero esse novo testamento, esse que eu vou falar agora para vocês. Deixo todos os meus bens para um único aluno, aquele que tirar 10 na prova de sucessões. Pronto, revoguei o meu testamento. Tá bom? Beleza? E o que é rompimento do testamento? Eu vou até esconder isso aqui. O que é rompimento do testamento? Rompimento do testamento. O Mateus, tá? O Mateus, ele recebeu de usufruto a casa lá no Lago Sul para ele fazer festa. Então, ele decidiu que ele nunca ia casar, que ele nunca ia ter filhos, tá, Mateus? Que você ia curtir a vida adoidado, você só ia aproveitar a vida, tá? Você só ia aproveitar a vida, você ia para as rodas de samba, você ia curtir, você ia beber, você ia fazer festa, churrasco lá na casa, tá? Não pode fazer outra coisa. Tá na cláusula que o meu testamenteiro vai observar, tá bom? Ele vai passar lá uma luz negra assim nas paredes para ver se não tem nada nas paredes. Então, Mateus, ele vai curtir a vida. E ele decidiu que ele vai ser igual um professor, tá? Que nós temos, que vai curtir a vida, não vai casar, não vai ter filhos, tá? E aí, o que aconteceu com o Mateus? Ele tá lá curtindo a vida dele adoidado. Ficou velhinho, curtindo, né? Samba, tá lá, né? Só na gafieira, beleza, curtindo, fazendo um churrasquinho com os amigos, lá andando de lancha. E aí ele não tem descendente, os ascendentes do Mateus já faleceram, e ele também não tem cônjuge, ele não tem ninguém. Ele pode fazer um testamento deixando tudo para os amigos? Ele pode fazer um testamento deixando tudo para o bar que ele frequenta, com a seguinte condição: deixo todos os meus bens para o bar vai vender tudo e vai fazer uma baita festa servindo cerveja grátis, vai chamar até o neguinho da Beija-Flor para cantar um samba na festa. Ele pode fazer isso? Vamos lá, o Mateus não tem descendente, ele não tem ascendente, ele não tem cônjuge, ele não tem herdeiros necessários. Ele pode deixar todos os bens para o bar? E aí, Mateus, você pode deixar todos os seus bens para o bar? Você não tem descendente, você não tem ascendente, não tem nada. Vamos lá, vamos lá. E os herdeiros facultativos? O que nós vimos, Maria das Dores? Herdeiro facultativo, ele não é protegido pela legítima.
Então, se eu não tenho herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, eu posso deixar meus bens para quem eu quiser? Posso. Eu não sou obrigada a deixar para os meus herdeiros facultativos. Eu posso deixar para quem eu quiser. E o Mateus quer deixar tudo para o bar. Beleza? Mateus quer deixar tudo para o bar. Ele pode? Pode. Se o Mateus não tiver herdeiros necessários, nós não falamos em proteção da legítima. Então, ele pode deixar os bens para quem ele quiser. Tá? Mateus curtiu a vida até os 100 anos. Tá? Para azar do ministro da Economia, o Mateus viveu até os 100 anos, curtiu a vida, não ter mais jeito. Mateus faleceu, tá? Faleceu, 100 anos. O bar ia fazer aquela festa quando aparece uma pessoa, uma moça, e fala assim: vivi com o Mateus um caso torrencial de amor na roda do samba. Amamos-nos loucamente naquele samba. E eu tive um filho com Mateus. Mateus nunca conheceu esse filho. Fraude, Mateus. Mateus nunca conheceu esse filho. Porque eu era muito orgulhosa. A moça está falando que viveu com você, Mateus. O caso torrencial de amor na roda do samba. Vivi loucamente de amores com Mateus, e desse amor tenho aqui o Mateuzinho. Mateus Júnior. É filho do Mateus. Vai lá, faz o exame de DNA pós-mortem com os herdeiros facultativos, não é? Com os parentes lá do Mateus, irmãos, primos, tios, o que tiver lá para fazer o exame de DNA, e descobre que realmente o Mateuzinho era filho do Mateus. E aí, Mateus deixou um testamento. Nessa situação em que o Mateus tinha total desconhecimento desse filho, total desconhecimento, os amigos olhavam para a criança e falavam assim: isso aqui eu não tenho dúvida, é filho do Mateus mesmo, ó, igualzinho, até aquela manchinha, aquela pinta que o Mateus tem aqui, ó, o Mateuzinho tem. É filho do Mateus. Se para a jurisprudência e para a doutrina, se o Mateus ele não tinha conhecimento daquele filho e ele fez um testamento, nós vamos ter a rupção do testamento. Aquele testamento ele passa a ser totalmente inválido. Porque para a doutrina e para a jurisprudência, se o Mateus tivesse conhecimento daquele herdeiro, ele não teria feito o testamento daquele jeito. Então, o herdeiro do Mateus, esse herdeiro que ele nunca conheceu, ele vai receber 100% dos bens do Mateus. Não tem problema, Maiara. Se ele reconhece como filho, é filho. Tá? Reconheceu como filho, é filho. Registrou é pai. Tá? Tem como entrar com uma ação anulatória de paternidade? Tem. Tá? Mas é algo fácil? Não. Por quê? Na ação anulatória de paternidade, o pseudo-pai, que não quer mais ser pai, ele tem que comprovar o distanciamento total da criança quando ele tomou conhecimento que aquela criança não era mais filha dele. Tá? Então, digamos que ele vai lá, casado, não é? Tem um filho com a mulher diz que o filho é dele, né? Afinal, ele está casado, pressupõe que ele é o pai. Tá? Nasce a criança não parece com o pai. Tá? A criança não parece com o pai.
O pai começa a achar que aquilo está meio estranho, mas registrou a criança como filha dele. Não, essa criança aqui não é minha, não. Não é minha, não é minha, não é minha. Vai lá e faz o exame de DNA. Dito e feito, a criança não é do pai. Tá? E agora? O pai vai continuar pagando pensão alimentícia, viu? Mas o que vai acontecer? O pai ele vai ter que romper completamente qualquer vínculo com a mãe e aquela criança. Rompe, ele continua pagando pensão alimentícia, mas ele rompe completamente o vínculo. E mesmo assim é capaz da ação ser julgada improcedente. Tá? Tá? Registrou como filho, é filho. Beleza? Só para vocês saberem que tem como ação anulatória de paternidade, mas é essa situação. Você precisa romper completamente 100% do vínculo. Mas aqui, o Mateus não sabia da existência desse filho. Ele não sabia. Porque se ele soubesse, ele teria feito um testamento diferente ou nem teria feito testamento. Mas no caso, minha avó e meu avô não eram pais, mas eles reconheceram. Explica aí direito, tá, Maiara? Explica aí direito, tá? Ali eles podem ter reconhecido um reconhecimento socioafetivo, tá bom? Eles podem ter reconhecido socioafetivo, é filho, tá? Na hora de receber a herança, vai receber como filho aquele que eles reconheceram, tá? Tá bom? Mas depois você me explica esse caso aí direitinho. Beleza? Então, vamos voltar lá para a rupção do testamento. O Mateus, então, morreu 100 anos, tá? Morreu, não tinha conhecimento desse filho. O que vai acontecer? O testamento inteiro do Mateus vai ser declarado inválido. Ação de rompimento de testamento. Testamento inteiro do Mateus vai ser considerado inválido. E esse filho que o Mateus não conhecia, ele vai receber toda a herança. Ok? Mas, e se o Mateus tivesse conhecimento dessa criança? Ele sabia da criança. E ele falava assim para os amigos, olha aqui, meu filho, esse aqui é meu filho. Olha aqui, ele é minha cara, não é? Olha aqui. Não registrei, mas ele é meu filho. Aqui, até essa pintinha que eu tenho aqui, ele tem, ó. Olha aqui, é minha cara, não é? Ah, esse aqui é meu filho. De vez em quando eu mando um dinheiro lá para a mãe dele, sabe? R$300. Porque senão, se eu ficar mandando demais, ela vai gastar lá com os machos dela. Então, eu mando só R$300, que tá suficiente, não é? Para cuidar de uma criança. E todo mundo ri, não é? Paizão, mas olha que meu filho, ele é lindo, não é? E se o Mateus tinha conhecimento desse filho? O testamento do Mateus vai ser invalidado? Não. Não vai ser invalidado. Ele vai sofrer uma redução das disposições testamentárias. Então, ao invés do testamento versar sobre 100% dos bens, o testamento passa a versar apenas sobre 50%. Então, 50% dos bens vão para o filho, que o Mateus tinha conhecimento, e 50% dos bens vão cumprir o que está lá nas disposições testamentárias, a festa que o Mateus queria fazer no bar. Ok? Isso, então, é rupção do testamento. Ok? Atenção! Na rupção do testamento, o Mateus não tem conhecimento do herdeiro. Então, neste caso específico, em que ele não tem conhecimento do herdeiro, o testamento inteiro é invalidado. Se ele tem conhecimento do herdeiro, ok?
mas não colocou, não separou a legítima para aquele herdeiro, nós vamos ter apenas uma redução das disposições testamentárias. O herdeiro, então, vai receber aquilo que está previsto na legítima, ou seja, 50% dos bens. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao rompimento do testamento? E para acabar, para saber lá do Flamengo, né, que vocês querem saber do Flamengo, testamenteiro. Tá? Testamenteiro. Quem é o testamenteiro? Vou fazer meu testamento, deixo como testamenteiro o Vitor, que está preocupado lá com o Flamengo. Tá? Deixo como testamenteiro o Vitor. Qual é a função do Vitor? Observar se o meu testamento está sendo cumprido. Se aqueles encargos, se aqueles ônus que o Ronaldo tem, que o Matheus tem, que a Stephanie tem, se eles estão sendo cumpridos. É diferente de inventariante. O testamenteiro é aquela pessoa que eu indico. O inventariante pode ser um monte de gente. Nós vamos ver a partir da aula que vem várias pessoas que podem ser inventariante. O testamenteiro não. O testamenteiro é o Vitor. Ninguém mais, só o Vitor. Ok? O inventariante, ele vai representar o espólio. Ele vai administrar o espólio. O testamenteiro não. O testamenteiro não vai administrar bens. O testamenteiro, o que ele vai fazer? Ele vai observar se a festa que o Matheus vai fazer está de acordo com as vontades do Matheus. Tá? Quem escolhe o testamenteiro? Quem faz o testamento. Eu vou fazer meu testamento, eu escolho o meu testamenteiro. Tá bom? E quem escolhe o inventariante? O Código Civil, ele vai dar uma lista. Se o primeiro não quiser, o segundo. Se o segundo não quiser, o terceiro. Mas o testamenteiro, quem escolhe sou eu. Tá bom? É aquela pessoa que eu confio que vai observar o meu testamento e vai fazer com que as minhas vontades sejam satisfeitas. Ok? Então, o testamenteiro é aquele que vai lá na casa, tá? Que está para o Matheus usufruir com a lâmpada de luz negra, olhando todas as paredes, para saber se o Matheus não está fazendo nada além de churrasco. Tá? Vai lá. E se o testamenteiro morre, passa para alguém? Não. Não. É personalíssimo. É aquele testamenteiro. O que eu posso fazer é o seguinte. Deixo como testamenteiro o Vitor. Se o Vitor não quiser ou não puder, a Kathleen vai assumir o lugar dele. Tá? Porque o testamenteiro é personalíssimo, é aquela pessoa que eu indico, ninguém mais. Beleza? Que é diferente de inventariante. Na próxima aula, nós vamos começar a falar do inventário, tá? Nós vamos começar a falar do inventário. Alguma dúvida, pessoal? Ronaldo, não esqueça de trazer a petição, tá? A petição que você fez. Nós vamos fazer também um testamento. Eu vou bolar aqui umas cláusulas que eu quero que vocês coloquem no testamento. Beleza? Então, eu vou bolar porque nós vamos fazer um testamento. Professora, depois, para a próxima aula? Pode ser, para a gente ver na próxima aula, tá bom? E depois, mais para frente, nós vamos fazer as últimas manifestações de um inventário. Combinado?
A nossa disciplina, nosso conteúdo, ele encerra com algumas aulas de antecedência da prova. Então, nós vamos passar as nossas últimas aulas fazendo atividades práticas, fazendo exercícios, fazendo inventário. Alan, essa nota entra junto com a nota do primeiro bimestre? Bom, bem me lembrado, Alan. Entra. Tá bom? Ok? Então, nós vamos fazer umas atividades mais práticas. Vamos fazer um testamento, vamos fazer as últimas manifestações de um inventário, tudo para vocês saberem como funciona. Tá bom, pessoal? Então, no mais, um beijo para vocês. Boa noite. Eu vou dar uma olhada, tá, Osmano? Eu vou dar uma olhada. Se cabe recurso. Eu tenho que ver a sua questão, tá?